Nós temos a alegria de recebermos na manhã de hoje o reverendo Benilton. Queria convidá-lo para que pudesse estar aqui à frente. Ele é um dos missionários parceiros da nossa igreja e também do presbitério de Limeira. E Deus tem usado ali na Albânia. Nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por meio dele e o que Deus tem realizado ali. Nós louvamos por isso. E eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar um pouco melhor. Depois ele vai também poderá apresentar a sua família. E logo em seguida nos trará a mensagem do Senhor e falará também um pouco do projeto. Então, eu quero passar a palavra para ele. Que Deus o abençoe, meu irmão. Obrigado. É sempre uma satisfação voltar a casa, né? Eu falo que Limeira é minha terra adotiva. Sou baiano, né? E há tempos atrás Limeira nos recebeu e nos acolheu como família. Então, entre aspas, eu sou um limeirense emprestado. Como já foi dito, agradeço a Deus por essa família, a família Aliança, a Presbiteriana Aliança, que tem estado conosco ali na Albânia. Depois a gente vai mostrar um pouco do que nós estamos fazendo ali na Albânia. Porque quando eu falo nós, é a igreja através da família dos santos e outros missionários que estão desenvolvendo algum tipo de trabalho da extensão do reino ali na Albânia. Sou casado com a Nancy, para quem... Tem muita gente que eu não conheço, né? Então tem aqueles conhecidos mais, né? Mas tem muita gente nova e isso é bom, mostra que o Senhor tem feito grandes coisas aqui também. Mas a Nancy é uma limeirense argentina, né? É minha esposa. E temos a nossa filha Karen, que está ao lado dela ali. Então, talvez no intervalo, algum outro período, vocês tenham a oportunidade de conversar. Fala português, então fica tranquilo. Para aqueles que não falam a língua espanhola. E Deus deu esse privilégio para a gente, para estar servindo o Senhor ali, naquela parte do leste europeu. Logo no final, a gente vai tentar ser de uma forma expositiva, que tenha entendido da palavra do Senhor. Mas depois no final a gente vai mostrar um vídeo e apresentar aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Quando eu falo nós, não é só a família dos santos. São os que estão aqui conosco lá também. Então, frisa bem essa parte aí. E sem demandar muito, nós vamos estar falando do tema que está no boletim aí. Parece um pouco, talvez, assustador, né? Você vai olhar aí, ovelhas em meio a lobos. Então o pessoal deve pensar, opa, que é isso? Né? É um tema um pouco assustador. O que tem a ver isso com missões, ovelha em meio a lobos? Mas o texto fala claramente sobre isso. Mas antes da gente falar sobre Mateus 10, os 4 primeiros versículos, eu queria dar uma pequena introdução antes, no Mateus 9, terminando ali os versículos 57 até o final, e depois a gente vai dar uma sequência com o texto de Mateus 10 que está no boletim. Então, diz assim a palavra do Senhor: indo eles fora do caminho, eu não sei se essa é a versão que vocês têm, tá? Mas tentam seguir comigo. Indo eles fora do caminho, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde queres que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas não têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus o insistiu: deixe aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro disse a Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir os da minha casa. Mas Jesus repetiu: ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos folhear, no caso, quem tem Bíblia, quem tem tablet, passa a outra página, e vamos seguir nos primeiros 4 versículos de Lucas 10. Tendo em conta o seguinte, o texto de Lucas 9 fala do envio dos discípulos de Jesus a campo. E depois ele trabalha um pouco o que seria essa parte de envio e termina com essa 3 problemática, ou dificuldade que pessoas se enfrentam para
ir para campo missionário. E quando eu falo campo missionário, eu queria que frisasse algo. Não é lá, é campo missionário. Campo missionário não é só Albânia ou fora do seu índole. Campo missionário é o lugar onde você está. Então frisa bem isso na sua mente. O pessoal tem uma ideia, muitos têm a ideia de campo missionário ou missões sempre fora do seu âmbito de trabalho, âmbito de escola, vida. Então, vou tentar trabalhar o texto da seguinte forma. Campo missionário não é somente lá, mas é aqui também. E agora nós vamos falar do envio dos 12, ou dos 70 ou dos 72. Né? Tem duas versões aí, e a gente vai trabalhar um pouco isso. Depois disso, o Senhor designou outros 70, em outra versão, 72, e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade, lugar onde ele estava para ir. E lhes fizeram a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para meio a lobos. Não leveis bolsas, nem alforjem, nem sandálias, e a ninguém os saudeis pelo caminho. Vamos orar? Baixe suas cabeças, recline um pouco e vamos falar com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que até o momento, nesse culto, a gente tem feito para honrar e glorificar o teu santo nome, através dos cânticos, leitura feita, batismo que também foi feito nessa manhã, e tudo isso aí é para a glória do seu santo nome. Obrigado pela palavra lida, e nos ajude agora nesse período que vamos estar entendendo um pouco mais o texto lido de uma forma bem clara para os nossos corações. Abra os nossos sentimentos, nos ilumine, Senhor, para que venhamos a entender de uma forma bem clara o teu evangelho. Em nome de Jesus. Sempre tem a problemática, né? Quando os estudiosos têm entre 70 ou 72. Tá? Tem pessoas que debatem sobre isso aí. Olha, gente, são duas versões diferentes de Bíblia, especialmente a atualizada e a NVI, ela trabalha em 2 números. E as pessoas confundem, tentam confundir, discutir sobre esses 70 ou 72 que foram enviados. Se você for estudar um pouco mais a fundo, já antes, você vai entender que houve uma problemática lá atrás, na tradução, primeira tradução, quando se colocava também 70 ou 72. Isso não vem ao caso aqui. Isso não vai afetar, não vai atrapalhar o que Jesus ele quis transmitir para a igreja, ou para aquelas pessoas ali no contexto, e nem para nós hoje. Ele tem algo bem claro e que a gente vai ter que entender, vamos ter que estudar um pouco aqui. 70 ou 72 ali, estamos falando de nações. A ideia de enviar aquelas pessoas ali, no contexto de enviar 72 ali, estão dizendo já mesmo em Gênesis, quando falar das 70 das tribos, que vem 70, tudo isso aqui, para aqueles que estudam um pouco, vão entender que estão falando de um contexto de mundo. Mundo não alcançado, mundo que precisa ser alcançado pelo Evangelho gracioso do Senhor. E nesse caso também aqui o texto está falando bem claro disso aí. Vamos levar para uma pessoa, preparar o caminho para chegar ao conhecimento, preparar o caminho para o conhecimento de Jesus. Aí vem a parte 2 a 2. Tem pessoas que perguntam, poxa, por que 2 a 2? A gente tem experiência no campo missionário, estamos vivendo lá fora. Vem um dos pontos que para mim é importantíssimo, e por que o Senhor enviou de 2 a 2. Primeiro, conforto, ou seja, aquele ombro que vai estar acompanhando você. O apoio mútuo. Quando a gente está no campo missionário, muitas vezes precisamos de alguém para estar nos alentando, nos confortando, segurando, entre aspas, os ombros uns dos outros. Essa é uma importância muito grande. Jesus envia de uma maneira soberana seus discípulos, falando, olha, se necessitar de apoio, vocês vão ter mutuamente um ao outro para isso. Aí falar, e casais, vale a pena? É possível. Né? Mas quando se envia o casal, a gente tem que entender que casal é um, né? Porque se a gente for ver o contexto, tem pessoas que falam, estão enviando o casal dos santos para tal lugar. A gente tem um ou outro, claro.
Quem trabalha com família sabe que é muito importante. Mas desde o início fala que casal torna-se uma, né? Então a gente precisa de uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, no caso do casal, para nos apoiar, nos ouvir, nos orientar, nos alentar e junto fazer alguma coisa para o trabalho. Aí vamos tentar pegar no contexto daqui, né? Vamos evangelizar. Eu sei que muitas vezes não temos essa parte de evangelismo. Quando a gente está no consultório, né, tem médicos aqui, dentistas, profissionais diferentes que trabalham sozinho. Então não devo fazer isso? Não tem nada a ver. A gente tem que pregar o evangelho a todo tempo. E isso não está nesse contexto do nosso ambiente de trabalho. Mas no envio a algum trabalho social, é bom ter essa outra pessoa para estar ajudando. Algumas missões falam, um prega, o outro ora. Não, é mutuamente apoiando naquilo que é a pregação do evangelho. Uma outra parte, no contexto histórico de Israel, sair de 2 em 2, tem uma parte que é muito importante, que muitos de nós talvez não sabemos ou não entendemos. Quando se fala, precisa de ter uma testemunha. Então, quando Jesus envia de 2 em 2, ele está falando, olha, esse evangelho, ele vai ter uma outra pessoa, um outro testemunha para confirmar aquilo que estava sendo pregado. Então ele vai ter valor. O povo de Israel entendia dessa forma. E não é mais claro quando você tem uma pessoa pregando o evangelho e outra confirma aquilo que você está falando, também na nossa cultura? Você fala algo, está lendo a palavra de Deus, mas uma pessoa está falando, isso é verdade. Na cultura israelense, ou seja, no povo hebreu, isso era fundamental. Tinha que ter um testemunho. E Jesus envia 2 em 2, e isso valeu muito para aquela época. Andando um pouquinho mais no contexto disso aqui, tem aquela parte de ir à cidade. E aí é uma parte, lendo o texto, analisando o texto, chega muito no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês também. Quem via é o Senhor, de cidade em cidade. Isso aí está falando de uma continuidade, tirando a centralidade dos discípulos, mas enviando ao Senhor da obra. Ele envia para preparar um caminho para Jesus. É Ele que está enviando. Ele passaria por parte dessas cidades ali, e Ele envia as pessoas para preparar o próprio caminho que Ele ia seguir logo mais na frente. A dependência, e isso aí é o texto que a gente está começando a entrar de uma forma um pouco mais entendível. No versículo 2, quando ele faz a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha que tremendo. De quem é a seara? Do Senhor. Não é minha, não é nossa. A seara é do Senhor. E quem ele está falando? Ele está falando que é grande. E isso dá um valor muito importante. Ou seja, se ela é grande, eu não sei se tem algum agrônomo ou algum especialista em terra, mas quando você fala em seara grande, ela está dando uma advertência em que tem fruto. Então, o evangelho vai triunfar, porque ele já está falando algo como o Senhor da seara, que vai ter colheita. E essa colheita, esse campo que é dele mesmo, que ele está enviando, ou seja, é algo tremendo. Não vai voltar, você não vai voltar sem um resultado positivo, porque não é sua, é o Senhor. O Senhor da seara, quem está enviando. E quando fala Senhor da seara, Senhor quer dizer chefe de algo. No caso aqui da seara, ele tem autoridade sobre a sua seara. Campo. As colheitas desse campo pertencem a ele. E ele roga, ele pede para que rogamos a ele mesmo. Olha aqui, que está dizendo o texto. Rogue, pois, ao Senhor da seara. Ele não somente nos envia para o campo que é dele, mas ele manda que roguemos a ele mesmo, que é o Senhor da seara. Aí te dá uma segurança ainda mais. Você está indo para um campo, você está indo para algo,
que o seu chefe, né, no caso aqui o Senhor Jesus envia, sabendo que vai ter um resultado positivo, mas ele fala, tem muita coisa, tem muita gente, tem muito fruto, e eu preciso que vocês clamem a mim para que envie mais trabalhadores. Muitas vezes nós clamamos a outros, em vez de chamar a Deus. Tem muitas igrejas ou muitas pessoas falando, desafio você a ir para o campo missionário. Não, eu tenho que clamar a Ele. Porque esse trabalho é dele. Se o interesse é dele, eu tenho só de me dispor. Ele chama todos, na verdade, para a sua seara. Mas nós muitas vezes fazemos uma oração inversa. Nós não falamos, Deus, realmente tem muita coisa para se fazer. E falamos, vamos lá, vamos fazer. E esquecemos de Deus e chamamos as pessoas para fazerem parte desse trabalho. Quando Ele fala, clama a mim, Senhor da seara. Um texto diz, sem mim nada podereis fazer. E isso aí se aplica aos nossos tempos de hoje. Não somente no campo missionário. Sem mim nada podereis fazer. Tira a centralidade da gente e coloca a dependência 100% de Deus. Não somente no pregar do Evangelho, mas em todas as coisas. Sem o Senhor, se não é o Senhor na nossa frente, não vai produzir. O seu trabalho ele não vai fluir. Mas eu estudei, eu sou um profissional bem adequado, fiz o doutorado nisso e nisso. Se o Senhor não está, não funciona. Então o Senhor, Ele tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. No nosso fazer, lá no campo também, mas em todas as nossas atividades. Tira o nosso mérito e coloca o Senhor da nossa vida sobre todas as coisas. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Não vai funcionar o seu trabalho, não vai funcionar a sua tarefa, se o Senhor não está envolvido nisso. Aí você fala, não, eu não penso muito não, porque tem alguns que prosperam. Não chega a pensar isso? Estudei, estou ralando, sou fiel ao Senhor, faço isso, e tem outros que estão prosperando mais do que eu. A pergunta é, o Senhor te prometeu prosperidade ou só cuidado da gente? Ele vai cuidar. Ele vai estar conosco, sempre. E se a gente tem esse entendimento, que dependemos dEle para fazer todas as coisas, flui. Dá alegria, dá paz naquilo que a gente vai estar fazendo. Vamos fazer crendo que é realmente a vontade de Deus em todas as áreas. Aí vem a parte que é o tema que eu coloquei aí. Seguindo os versículos. Ide, né? Ide primeiro, ide. Está enviando. Para onde? Para aquelas cidades. Vamos pegar no contexto. Qualquer lugar que o Senhor tem posto no seu coração. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro em meio de lobo. Aí vem. Cordeiro, um animalzinho bem dócil, inocente, né? Depende sempre de alguém. Eu vi até vídeos aí no YouTube falando sobre esse animalzinho aí. Mas ele é um animal dócil, a meio de lobos. Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ver lobo. Eu vi no zoológico e tive o prazer de ver na Albânia assim, na frente, mas só que eu estava no carro, né? Então foi bom. Ele está no carro, olhou, viu o movimento, deu buzinada, ele saiu. Que bom. Mas era assustador. Pronto para pegar a sua presa. Agora olha, Jesus está falando para esses discípulos. Eis que eu vos envio como cordeiro, seja dócil, em meio a feras. Mas olha que legal. Quem é que envia? Quem é que envia? O Senhor da seara. Nos envia e isso nos dá a segurança, a tranquilidade. Porque mesmo que seja meio a feras, a dificuldades, Ele continua, Ele, o Senhor, que nos está enviando. E isso tem que trazer paz e tranquilidade às nossas vidas. Isso não dá tranquilidade. Vai, não tem problema. Eu sou o Senhor da seara que estou enviando você.
Então os discípulos naquele momento falaram, poxa, estou indo bem. Mesmo que seja em meio de lobo, eu estou seguro porque é o Senhor da seara quem nos está enviando. Não vou somente vai ter um sucesso naquilo que eu vou fazer, porque é dele a seara, tem muitos frutos, mas meio a problemas, ele está comigo. Em meio às dificuldades, a feras como o lobo, ele que está enviando. E se ele envia, ele está cuidando. Se ele envia, ele está no controle. Se ele envia, eu não tenho que temer absolutamente nada. Nos envia e vai estar dando o respaldo necessário. Seguindo um pouquinho mais, no versículo 4, só a primeira parte ele fala algo que vai complementar e vai nos abrir os nossos olhos e coração para ter essa segurança maior ainda nesse tipo de envio. Mas ele fala, não leveis bolsas. Opa, o missionário falou que ia dar mais segurança, mas ele está falando, não levei bolsa, nem alforge e nem sandália, né? Ele está mandando a meio de lobo, como cordeiro em meio de lobo, e agora está falando, o Senhor está falando que eu não tenho que levar bolsas, alforge, sandálias. Tem pessoas que alguns trabalham, estudam e tentam pensar e tentar tirar a centralidade deste Lucas 10 com Lucas 9. Porque são muito similares, né? Está enviando os 12 e ele fala praticamente a mesma coisa para os discípulos, em Lucas 9. Aqui em Lucas 10 ele está falando para 70, que ele já falou antes da problemática. Essa problemática eu não trabalhei antes, mas é muito interessante. Porque sempre colocamos problemas quando somos chamados para um desafio, especialmente desafios que falam de missões. Se a gente voltar antes lá, nesses 3 pontos, primeiro fala sobre a nossa comodidade, né? Então ele fala que o filho do homem, os outros têm todas as suas coisas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a comodidade muitas vezes ela nos impede de fazer certos tipos de trabalho de missões fora do nosso âmbito, porque estamos bem. O segundo aspecto ali é o aspecto de querer cuidar dos nossos. Então, estamos linkados. Aí fala, deixa enterrar primeiro os meus pais, né? Aí a gente pensa, poxa, mas se realmente o pai morreu, eu vou enterrar o pai. É lógico. Mas o contexto aqui, ele está falando, o pai está vivo, está forte. Ele fala, eu vou estar com ele até ele falecer, eu vou enterrar ele, logo depois eu vou. É isso que é o contexto, isso que a parte está trazendo, falando ali. Não está falando que morreu e ele vai enterrar. Está falando de um tempo que a gente não sabe quanto vai demorar. E muitas vezes nós pensamos nisso. A família nos apega a ponto que eu não posso deixá-la para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer fora. E aquele terceiro aspecto ali é também nessa parte de providência. E o Jesus está falando aqui para os discípulos nesse texto aqui. Não levei bolsas, alforge, nem sandália. Para entender um pouco, vamos separar, pegar parte por parte e trabalhar dentro do significado grego, no contexto histórico. Primeiro, a proibição, que seria levar bolsas. Uma bolsa, no contexto do que está querendo dizer o texto no original, bolsa seria como uma bolsa de viagem, seria como sua mala, né? Então, o que ela compõe ali? Roupas, alimentação, coisas necessárias para o cuidado pessoais ali, no caso. Comida, bebida e roupas. Isso que compõe uma bolsa na cultura dos viajantes naquela época que foi escrito ali. E Jesus está falando, não leve bolsa. Isso aí. Como que eu não vou levar nada disso? É isso que está querendo dizer? Não. Está falando, eu é quem vou cuidar de vocês. Quando Ele nos envia, Ele cuida de nós. Aí você fala, isso é só no contexto missionário? Não. Ele tem cuidado de nós em todos os aspectos. Mas
Tenho as minhas forças, eu que estou trabalhando. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então a roupa e o alimento e a bebida que eu tenho, simplesmente ela vem dos meus esforços. Tem muita gente pensando assim, e muita gente pensando assim dentro de igreja. Mas não é o contexto. Ele está falando da provisão dele, do cuidado dele em todos os aspectos. Para a gente que está fora, mas também para os que estão dentro da comunidade cristã. Ele cuida. Ele provê. Ele não vai deixar você ficar sem o seu vestimento, sem o pão e sem o que tomar. Também no campo missionário. Então ele está falando, não, o Bolsas tem esse aspecto. Depois vem alfoge. Alfoge, segundo contexto ali, é onde guarda o dinheiro. Se você for analisar e for estudar um pouco, você vai ver que esse contexto ali, o alfoge é o lugar onde os viajantes escondiam o dinheiro dos seus lucros ou de algo positivo guardar. Jesus fala, não levem alfoge. Fazer trabalho em campo missionário sem dinheiro é ruim. E aí? O que eu vou fazer então? Não tenho que levar mantimento, não tenho que levar roupa. Agora o Senhor está falando que nem dinheiro eu vou levar? Não dá para entrar, não dá para entender. Mas ele está falando, sou eu que cuido. Sermão do Monte, bem conhecido por muitos de nós. Buscai, o Sermão do Monte é grande, mas eu separei um versículo que está em Lucas 12, 31. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa palavra não é só para quem está no campo missionário. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para os cristãos. Eu gosto muito mais de usar a palavra cristão, não sei se aqui na aliança usa mais a palavra cristão ou crente, né? Eu estou fora. Mas eu uso muito mais, vendo do contexto europeu. E eu gosto muito mais de usar essa palavra cristão. Vocês vão ver muito falar crente, né? Crente crê, né? O cristão, ele é um pequeno Cristo e traz um compromisso maior para as pessoas que têm um entendimento do Evangelho. Então eu uso mais essa palavra cristão, mas é difícil ser cristão. É difícil ser cristão, porque essa palavra lida tem que fazer vida em você. E fazendo vida em você, vai ficar muito mais fácil você exercer aquilo que você está lendo na própria palavra de Deus. A palavra é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer tem intimidade. E o cristão, ele tem intimidade. Intimidade vai gerar frutos, né? Interessante a gente fazer essa ligação, porque a gente fala conhecereis a verdade dentro do contexto lá, e não linkamos ela com o Antigo Testamento, quando toda vez que conhecia, gerava, produzia, crescia. E no nosso contexto de conhecer a verdade, que é Jesus, ela tem que gerar algo na gente. Frutos. E esse fruto vai ficar mais fácil para ser evidente no que é a pregação do Evangelho, na vida e na prática do Evangelho. Então, Jesus já está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, roupas, alimentação, dinheiro, tudo isso aí, que esse contexto de buscar que está falando ali, é exatamente isso, é a provisão material. Só ler um pouquinho mais e vocês vão entender que está falando diretamente sobre provisão, esse texto de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou cuidar de vocês. Sandálias, aí tem muita gente debatendo sobre sandália e falando, poxa, nem sandália? No caso aqui, é um par de sandália extra, ou seja, não está falando que ele não tem que levar absolutamente nada. Ele não tem que se preocupar se aquela gastar, porque não vai gastar. Porque tem muita gente usando esse texto, religiões, usando esse texto para fazer aquela parte de tem que andar descalço, né? Usa esse texto, fala, Jesus falou para nem levar sandália. Então eu vou andar descalço, vou fazer tudo de uma forma, porque está falando a Bíblia ali. Nem tem que levar sandália. Tem grupos religiosos antigos que fazem isso, fizeram isso e passaram isso. Sabe aquela parte que você tem que ser pobrezinho? É isso que está querendo falar, nem sandália leva. E não é o texto que está falando isso, é um par de sandália extra.
Porque eu vou cuidar. Como cuidou na época de Êxodo. Os 40 anos. Os 40 anos no deserto não gastavam os chinelos, as roupas. Não tinha esse consumo. O Senhor era a provisão, não somente com o maná, mas em tudo. Isso é um milagre que Ele continua fazendo nas nossas vidas hoje. Ele cuida de nós. Ah, mas eu troco de roupa. Então Ele está dando provisão para você. Ele está dando meios para que você possa trocar. O chinelo gastou, mas no campo ali é justamente a parte completa de Deus. Alimento, finanças e também as coisas que você pensa que vai precisar, tranquilo. Ele é o Senhor da seara. Ele, como o Senhor da seara, te envia e vai cuidar. E essa é a certeza muito boa que a gente tem. Já tentando concluir essa parte de texto para a gente tentar terminar também, tem uma parte que dá uma polêmica grande nessa passagem aí, é quando fala não os saudeis, né? Depois de falar que não leva nada, não saudeis, acho que é assim na português, né? O texto está aqui falando. Você vai encontrar pessoas, não vão cumprimentar, não vão dar saudação para esse povo não. Na nossa cultura, seria um absurdo, Brasil. Porque você encontra alguém, eu sei que hoje cada vez mais se perde esse hábito de você cumprimentar alguém na rua, ou não. Você tem desconfiança. Você não sabe com quem você está, o que você está enfrentando na rua, especialmente nas grandes cidades. Mas, voltando à cultura antiga, antes o pessoal parava um pouco mais, como é que o senhor está, tal. Não era isso? Ele está falando aqui, não é para fazer isso. E qual é o contexto? Porque tem um contexto para isso. Então, eu estou na Albânia, então eu poderia falar um pouco da Albânia relacionada a isso. Você vai cumprimentar uma pessoa na rua, se você não gasta um mínimo de uns 5 minutos com o mínimo, ele não está feliz. Então ele chega para o doutor Aldo e falou, como é que o senhor está? O senhor está bom? E a sua família? E a sua saúde? Aí se tem neto, vai com o neto, vai perguntando se tem cachorro, é que tem cachorro. Pergunta e depois vai ter a resposta. Agora, se estuda mais a fundo a cultura de onde estava sendo enviado esse povo, era ainda maior. E o que Jesus está falando é não percam tempo com isso. Porque existe uma urgência. Existe uma urgência na pregação do Evangelho. Então Jesus ele nos dá no caso ali para eles, e nos nossos dias de hoje para nós, através da sua palavra, instrumentos para que venhamos andar de acordo com o que Ele mesmo tem preparado para a gente, conhecendo com quem a gente vai estar falando. Não pense que você trouxe alguém que Jesus não tinha preparado antes. Se alguém veio através da minha pessoa, do meu intermédio, a conhecer da palavra de Deus, Ele mesmo. A missão é dele. E sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Ele é quem prepara, nos usa. E nós somos abençoados, eu não tenho força nenhuma, eu não posso fazer absolutamente nada. É Ele em mim, para a glória dele. E as pessoas que vão estar se encontrando com esse Jesus é porque Ele mesmo tem um plano para a vida da pessoa. Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido na nossa doutrina presbiteriana, reformada, né? Que nós somos reformados de sistema presbiteriano. Tenho me encantado disso aí e me dá uma tranquilidade muito grande. Pregar o Evangelho, sabendo que o Senhor tem os escolhidos dele, é fácil. E tira aquele peso de responsabilidade das pessoas falando, tem que encher a igreja. Sou eu que encho. Né? Tem muitas igrejas aí cheias, não tem? Os números lá que chegam para a gente na Albânia, de igrejas aqui, são absurdas. Mas quem verdadeiramente tem compromisso com a verdade ali? Então, é bom ver gente. Mas é bom ver gente que está crescendo com maturidade
dos ensinos da palavra de Deus. A dificuldade que a gente tem para sair para campo missionário, vendo essa parte de urgência, especialmente para quem está saindo para campo missionário, para longe, é aquela parte de falar, olha, você tem família, e aí? Quando nós decidimos, né, porque a gente tem que ter uma decisão, Deus nos coloca no coração a vontade de sair. Houve muitas pessoas que chegaram para a gente e falaram, ó, o que está passando na cabeça de vocês? Vai para a Albânia? E a esposa? Nós não tínhamos a Karen na época. Fala, você é casado, rapaz. E a esposa? Você não tem medo, não? Você está na empresa, a empresa está crescendo. Tinha uma posição razoavelmente boa dentro da empresa, que foi começada aqui em Limeira, a empresa estava crescendo, e no melhor da empresa, você vai deixar alguma coisa não está funcionando na sua cabeça. E sabe qual é o triste? Muitos desses conselhos vieram de pessoas cristãs, ou que se diziam cristãs. Porque não é fácil, realmente não é fácil você abdicar do que você está fazendo para fazer algo de um outro lugar, não é fácil. Mesmo quando foi estudar, o doutor foi estudar fora, né? Teve um tempo, teve nos Estados Unidos. E eu creio que não foi fácil, nem mesmo para fazer a parte de estudo lá, deixando os seus netos, seus filhos, os seus amigos, para fazer algo lá fora. Não é fácil. Quando esses são aventureiros, né, sozinhos, parece a coisa mais fácil, mas quando tem família complica. E no âmbito de missões é a mesma coisa. A gente tem que ter a segurança, no caso de envio a outros lugares, que nós não estamos sós, que o Senhor sempre vai estar conosco. E Ele usa quem Ele quer para sustentar a obra dEle. Quem Ele quer para sustentar a obra dEle. Não é minha. Ah, mas estava o logo aí antes, né? Igreja Presbiteriana, vocês viram lá, Fundação Presbiteriana Albanesa, ou Igreja Evangélica Presbiteriana na Albânia. Ah, aquilo lá é um logo. Não funciona se o Senhor não está na frente. Não funciona a aliança se não é o Senhor na frente. O Senhor dá estratégia, o Senhor usa, mas Ele tem que ser o principal. Senão aquilo que nós estamos pregando não tem valor. É o Senhor da seara, é o Senhor na frente primeiro, depois o restante. Depois vai trazer pastores, presbíteros, igreja, para estar glorificando a Ele. Que esse é o final, foi o que foi falado na semana passada, né? Missões para a glória do Senhor, algo assim. E o nosso fim é esse, é glorificar o Senhor. Mas temos que ensinar, temos que ter vida juntas, para praticar esse evangelho que temos aprendido. E nisso eu sou grato. Sou muito grato. Porque não é porque Ele só nos escolheu como família, como escolheu a outros para fazer missões lá fora. É privilégio. É privilégio. Mas é muito bom saber e entender que todo esse tempo era o Senhor preparando, é o Senhor agindo, é o Senhor na frente, é o Senhor cuidando. Se a gente vai estar vendo um vídeo, um pouquinho mais aí, eu já sei que levantou aqui, mas se eu tivesse tem uns minutinhos ainda, né, pastor? Então, eu gostaria de mostrar um vídeo que é um pouco do que o Senhor tem feito através de nós ali. E depois a gente vai concluir com a mensagem também. Mas sempre lembrando, a seara é dele, o trabalho é dele, é algo que vai ter um resultado positivo, porque Ele chama para uma grande colheita que está preparada. É a nossa provisão, usada por pessoas que Ele mesmo tem desafiado, porque eu não consigo desafiar ninguém. Mesmo na época antes de estar trabalhando com a agência de missões presbiteriana de missões transculturais, a APMT, eu nunca tive essa, vamos dizer, coragem que alguns têm,
de chegar para alguém e pedir. Eu entendi, sempre entendi que foi Deus quem cuida. E é interessante que até hoje Ele nunca deixou de prover. 20 pessoas nós temos como membros ali hoje, uma assistência de 35, entre as crianças 40 pessoas. Para a Europa, é catedral. O pessoal fala, é catedral. Nós temos 4 anos e meio de igreja, que a igreja começou. 1 ano e meio foi só construir, reformar, começar o trabalho social e logo a igreja começou. E é bonito como o Senhor está fazendo ali. Tínhamos uns brasileiros ali, dividimos para cada um fazer do seu lado, ficamos de novo sós, entre aspas, e os albaneses vieram. E o Senhor está trazendo. É muito legal. Você prega sabendo que o Senhor traz e está trazendo. E o vídeo mostra isso. Não assusta não, tem uma... Tem que mostrar alguma coisa de lá. Essa é a musiquinha de lá, País das Águias, né? Então, para quem não conhece, Albânia significa isso. Esse é um bairro típico, um baile típico do norte da Albânia. A cidade temida por muitos albaneses e europeus, Tropoia. Quem já viu o filme aí, Busca Implacável 1, fala os tropoianos, é esse lugar aí. Para aqueles que antes viam aquelas coisas, tristezas que a gente colocava, a gente trouxe um pouco mais de paisagem. Para quem sabe, com as paisagens anima o povo a falar, não vou trabalhar junto, mas eu vou conhecer o trabalho e fazer um turismo lá. Então são bem-vindos, né? Só a gente programar antes. Comer uma carninha de cordeiro assada, não é o frango. Lá eles têm o cordeiro, ó, um pouco maior. Comida barata, ó, só para animar vocês. Comida boa, barata. O custo de vida é alto, mas a comida é barata. Sabe o que eu gosto das músicas? Dos bailes de lá? Não tem muito esse agarramento, é todo mundo bailando assim, é muito bom. Fundação Presbiteriana, ela tem cursos diferentes. Esse é um dos diplomas que nós temos de cerimônia de entrega de diploma. Mas são 3 níveis de inglês, espanhol, computação, violão. Tínhamos antes hidráulica, elétrica e carpinteria, mas com a situação econômica daqui, nós demos uma freada agora. A gente vai continuar isso depois. Sou Ludigero. O reverendo Ludigero esteve lá pregando, ou seja, falando para os pastores albaneses e em Kosovo também. Fizemos a conferência. Nessa conferência nós convidamos o reverendo nosso daqui, mas ele estava com a agenda ocupada e não pôde ir. A gente vai cobrar isso no futuro, viu? Projeto social, nós realizamos o terceiro no ano passado, o quarto na verdade, e tivemos 17 profissionais, ou um pouco menos, 15 profissionais da área de saúde, e foi um trabalho muito bonito. Tivemos dessa vez médicos, fisioterapeutas, ortopédicos, dentista, claro que na nossa região aqui. E esse trabalho é feito com várias partes, pontos importantes dentro do país. Onde existe o povo da vingança do sangue, os ciganos, centros que tem crianças com deficiência física ou mental. E a ideia ali é pregar o evangelho de uma forma prática para eles. Essa é a nossa sala de jogos, onde atraímos adolescentes e jovens para ter um tempo de coinonia e é uma boa oportunidade de pregar o evangelho. Aí a igreja. Estamos recebendo pessoas com população de fé e nesse dia tivemos batismo também, foi muito bom. Aí a Karen foi recebida também nesse dia, nossa filha. A gente não tem um grupo profissional como vocês aqui, mas a gente tenta o nosso melhor louvar ao Senhor ali. E estamos traduzindo hinos, porque na Albânia não se canta muito hino. Então a gente está começando a cantar hinos também, porque
É fantástico, é maravilhoso os nossos hinos. EBF, nós tivemos algumas delas, Escola Bíblica de Férias, EBF, trabalho com adolescente. Tratamos de fazer todos os meios para atrair pessoas para ter a oportunidade de pregar. Aí, como igreja, não é fundação, é pregar o Evangelho, expor a palavra de Deus de uma forma bem clara para todas as pessoas ali. Temos reuniões de adolescentes, não chamamos UPA, né, porque é mais evangelista, mas é adolescente, jovens. Utilizamos pessoas para falar sobre a sexualidade, porque é um tema, um tabu muito grande ali na Albânia, então, especialmente no sexo feminino. Aí está um pouco escuro, mas é a Nancy ensinando tricô. Uma vez por mês, uma média de 15, 20 mulheres de família muçulmana vão para ali e elas aprendem algum tipo de manualidade. A Nancy estava ensinando aí tricô para elas e logo no final usa aquilo para pregar o evangelho. É muito legal, é muito bom. E é interessante que as mulheres muçulmanas, elas evangelizam. Você fala, como? Passa uma outra, elas falam, vocês estão vindo na reunião nossa? Se sente parte, né? Estão vindo, por que vocês não vêm na nossa reunião? Porque eu sou muçulmana. Eu também sou. Mas ali é muito bom dar aquela paz, né? Elas começam a entender e nós estamos orando para que realmente Deus possa mudar o coração delas. Intercâmbio com outras igrejas. Na Albânia nós temos hoje 5 igrejas reformadas. Eu lembro que há um tempo atrás nós falamos que não existia. Nós descobrimos, eles estavam como polícia com falência federal escondida lá, secreta. Existia trabalhos reformados, mas ninguém aparecia. Então nós colocamos logo Igreja Presbiteriana, reformados, traduzimos materiais e graças a Deus hoje a gente está tendo um pequeno trabalho com eles na tradução de literaturas e algo parecido. Olha, Beto. Vocês viram com a barba ali? Aqui é estratégia. Tem que ser cobaia de tudo. Tem que estar metido em... E o que vocês fazem entre a escola dominical, a gente tem no final do culto. Que é o culto, a gente fala, o culto continua. Porque você vai falar com as pessoas, tomando um cafezinho, falando, olha, a palavra foi isso, e tira a dúvida de algumas pessoas ali. Igreja Presbiteriana, porta aberta. Seu trabalho. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E eu quero agradecer ao conselho da igreja, agradecer a cada um de vocês por estarem conosco ali. E queria que realmente vocês tivessem no coração, como foi falado hoje aqui, a seara dele, não é minha, projeto Albânia não é meu, é um projeto que o Senhor está desafiando. Eu sei que, e quando falo de parceiros, porque isso dá a ideia que está junto, mesmo com alguns quilômetros de distância, né, com um oceano no meio aí, um pouquinho difícil de chegar, mas é um trabalho nosso, que o Senhor nos tem desafiado, nós lá e vocês aqui conosco. Eu sei que a igreja trabalha com outros trabalhos também, mas tenham isso em mente, não é um trabalho nosso, como diz o texto, o trabalho é do Senhor, é para a glória dEle, e nós somos simplesmente parceiros dEle, vamos colocar essa palavra aí, nesse trabalho, chamados por Ele, para fazer a obra dEle crescer. Simplesmente isso. E que o Senhor realmente possa estar nos desafiando a fazer muito mais. Onde? Onde Ele tem desafiado a gente. Não esquecendo que você é um missionário potencial nas mãos de Deus. Você é um missionário potencial na mão de Deus. Missionário não é só aquele, missionário é aquele que faz. Se você quiser obedecer o sim de Deus, para ser parte desse grupo que o Senhor está chamando para a sua seara. Onde? Em Limeira. Onde? Na região próxima de Limeira. Onde? Em qualquer lugar que o Senhor realmente tem desafiado a nós irmos como igreja. Que o Senhor realmente continue nos abençoando e nos desafiando a fazer prática aquilo que Ele tem posto através da sua palavra para nós. Muito obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade que o Senhor nos deu de expor um pouco mais sobre a Tua Palavra. Continua conosco, Senhor, como igreja, ministrando os nossos corações. Agora que vem uma parte importante também, que é a ceia, depois estudar a Tua Palavra na escola dominical, continue falando as nossas vidas. Continue nos desafiando, Senhor, a ter uma vida prática desse Evangelho, que é vida em nós.
Deixa realmente, Senhor, ajuda-nos que Ele possa frutificar dentro de nós, para que isso venha gerar frutos também na sociedade onde nós temos posto por Ti, Senhor. Eu sou grato, Senhor, por essa igreja, a Tua igreja aqui, por essa família que o Senhor tem nos dado aqui, que é a família Presbiteriana Aliança de Limeira. E esteja abençoando a todos nós, no nome de Jesus.